Vamos abrir as nossas Bíblias? Hoje nós damos início a uma nova série de mensagens, encontros que transformam, e nós vamos, durante essa série de mensagens, olhar e refletir em cima desse tema no Evangelho de Lucas, onde nós encontramos ali encontros de Jesus, ensinamentos de Jesus, parábolas de Jesus. E nós vamos andar aí ao longo de alguns domingos, refletindo em cima desse tema e com a intenção principal de realizarmos uma introspecção, de olharmos para o nosso coração e avaliarmos a nossa fé, avaliarmos onde temos realmente depositado a nossa esperança, avaliarmos que tipo de evangelho temos crido até aqui e com isso redirecionarmos as nossas crenças, o nosso coração, a nossa mente, à luz da palavra de Deus, à luz desses encontros de Cristo. Amém? Amém. Texto bem conhecido de todos nós, não é? Depois disso, o vídeo. Eu estava esquecendo. Espera aí, eu vou só apagar a luz. Você vai apagar, Pedro? Então vai, pode ir, eu deixo. A gente vai ver um videozinho antes de lermos o texto. Talvez os irmãos já viram esse vídeo, né? Mas vale uma introdução ali antes da nossa leitura. Viu as corridas partas ontem à noite? O Davis correu como uma gazela. Os judeus não vão às corridas. Seu velho amigo Simão cuidava das mesas de apostas. Não somos amigos. Próximo. Tá certo, tudo bem, você não foi às corridas. Você ficou em casa? Eu fui ver a minha mãe. Isso me deixaria desanimado também. Ela pergunta quando você vai lhe dar netos? Não, ela não perguntou. Achei que seus pais não falassem com Eu você. tinha perguntas que não podia fazer pra mais ninguém. A mãe de um filho com um talento como o seu deveria se orgulhar. Ela tem vergonha de usar um talento que Deus me deu contra Deus. Próximo. Você é bom em alguma coisa, encontrou uma forma de ganhar dinheiro fazendo isso. É simples assim. Deve ser bom viver num mundo tão ordenado. Nós vivemos no mesmo mundo, Mateus. Próximo. Além disso, o que mais você faria com uma mente como a sua? Mateus. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu? Sim, você. Mas... O que está fazendo? Quer que eu me junte a você? Continua andando, pregador de rua. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim. Escute, eu mandei... O que você está fazendo? Para onde você pensa que está Gaius, indo? me solte. Você perdeu a cabeça. Você tem dinheiro. Quintus protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar tudo fora? Sim. Eu não entendo. Você não entendeu quando eu escolhi também. Isso é diferente. Não sou um coletor de impostos. Acostume-se com o diferente. Que bom que passei pelo seu posto hoje, Mateus. Sim. Vamos? Temos que nos preparar para uma festa. Você vai se arrepender, Mateus. Para que a tábua de pedra?
Eu peguei sem pensar. Eu posso deixar? Não, fique com isso. Ainda pode achar utilidade para ela. Pra onde vamos? Para um jantar. Não sou bem-vindo em jantares. Bem, isso não será um problema hoje à noite. Você é o anfitrião. Amém. Com esse filme, né, na nossa mente, agora com a nossa imaginação um pouco mais prolífera, vamos ler o texto? Não sabemos, claro, se foi exatamente dessa maneira, mas que é próximo, né? Depois disso, Lucas 5, 27, né? Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano. Depois disso, né, de ter curado um paralítico em Cafarnaum, ele ainda se encontra em Cafarnaum. Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar? Senhor, nós iniciamos essa série, Encontros que Transformam. E Deus, nós pedimos que o Senhor venha ao nosso auxílio ao longo desses domingos, realmente trazendo transformação aos nossos corações. Estamos diante de Ti, não temos nada o que esconder, ó Deus, então nos ajude, Pai, ao longo dessas reflexões a realmente avaliarmos o tipo de evangelho que temos crido até aqui. Ó Deus, se de fato é o evangelho que Cristo nos apresenta, ou muitas vezes são os evangelhos que nós construímos para nós, ó Deus, todas as vezes em que nós teimamos, às vezes, em não seguir aquilo que o Senhor nos colocou para seguirmos. Então, Deus, venha ao nosso auxílio, iluminando nossa mente, abrindo nossos olhos, Deus, transformando o nosso coração, para que nós possamos viver conforme Cristo quer que a gente viva, com o evangelho, ó Deus, puro e simples, que Ele colocou para a gente seguir como verdade absoluta de nossas vidas. Amém. Meus irmãos, uma pequena introdução, antes da gente iniciar, que a gente vai levar aí ao decorrer de todas essas reflexões aos domingos, só para a gente entender, por exemplo, quem é Lucas, não é? Quem é esse evangelista que escreve esse evangelho para a gente, e por que ele escreveu esse evangelho, com qual finalidade? Lucas era natural de Antioquia, ele era um médico. Lucas não era apóstolo, né, mas ele foi discípulo dos apóstolos de Jesus. Depois de ter passado um bom tempo com os discípulos de Jesus, Lucas vai ao encontro do apóstolo Paulo. Lembrei agora, tem um filme que é Apóstolo Paulo, Apóstolo da Graça, alguma coisa nesse sentido. Não sei se alguém já assistiu, mas é um filme muito recente do apóstolo Paulo que mostra os últimos dias dele na prisão em Roma, e Lucas ali na companhia dele, e ele relatando relatando a sua conversão, relatando as suas viagens missionárias, relatando o seu convívio com os outros discípulos de Jesus e os apóstolos com quem ele teve um encontro durante a sua vida ainda. E Lucas ali, muito legal esse filme. Se eu não me engano é Paulo, Apóstolo da Graça, alguma coisa. Apóstolo Paulo, é só isso. Apóstolo Paulo.
Então é isso, né? Apóstolo Paulo, procurem, né? Vale muito, muito, muito a pena. Quem sabe a gente faz um sábado de cinema aqui, né? E a gente vem assistir esse filme. Então, depois de ter estado com os discípulos de Jesus, ele teve com Paulo até o final da vida do velho apóstolo. Lucas nunca casou, nunca foi pai. Conforme a tradição cristã, morreu aos 84 anos de idade, sempre servindo a Deus. Além de todas essas coisas, Lucas, ele era um grande pesquisador ou um grande historiador, alguém que gostava de ir atrás da verdade. Por isso, se nós abrirmos no capítulo 1, nós vamos ver que Lucas está escrevendo ali nos primeiros versículos, ele está dando como remetente desse evangelho a um homem chamado Teófilo. Então, muito provavelmente esse homem Teófilo era amigo de Lucas e ele envia Lucas porque ele ouviu falar de Jesus e ele gostaria de saber mais sobre quem era esse Jesus que entregou a sua vida, morreu ao terceiro dia, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Então ele gostaria de saber mais sobre as verdades de Jesus quando ele estava aqui na terra, vivo. E ele envia Lucas então para Jerusalém para fazer uma pesquisa de campo. Por isso que ele remete esse evangelho a Teófilo. E por isso que nós temos o evangelho segundo Lucas em nossas mãos nesse exato momento. Mas nós encontramos aqui no texto também, meus irmãos, outros personagens. Um dos personagens mais conhecidos de todo o Novo Testamento e talvez os personagens mais odiados por todos nós, que são os fariseus, né? Esses homens que ninguém gosta de se comparar com eles. Mas será que nós não temos um pouquinho ou um poucão desses fariseus com a gente, no nosso coração? Nós vamos ver um pouco mais hoje. Quem são os fariseus? Os fariseus, a palavra fariseu quer dizer aqueles que são separados. Então eram homens assim vistos como a elite religiosa de Israel, os homens mais cultos, os homens mais piedosos, aqueles que tinham um maior conhecimento de todo o Antigo Testamento. Os fariseus eram tidos como homens de boas obras, eles realizavam boas obras, e bastante boas obras. Não à toa Jesus fala assim que se a nossa justiça não excederem muito a justiça dos fariseus, não é? Por isso que ele fala, se a nossa justiça não excederem muito, é porque eles realmente dizimavam, é porque eles realmente faziam boas obras, mas eles faziam todas essas coisas olhando para a lei, olhando para a obrigação. Então, por isso, os fariseus, eles eram tidos como homens piedosos, que na sua época, os papais, quando passavam pelas ruas, assim com os seus filhos, eles apontavam para aqueles homens que ficavam nas esquinas orando e balançando, né? Por isso que Jesus fala, olha, quando você quiser orar, vai, entra no seu quarto e ali, quieto, né? Sem ninguém te vendo, ora ao Pai que está nos céus. Então, quando os pais passavam com seus filhos nas ruas e viram e olhavam os fariseus, eles falavam, olha, filhinho, eu quero que você seja como esses homens ali, que eram tidos como homens piedosos. E por isso essa casta religiosa, super religiosa de Israel, esses homens se achavam muito bons. E por ter a admiração dos outros, eles achavam que eles sempre tinham o favor de Deus ao lado deles. Em que sentido? No sentido de que eles que conquistavam a salvação pelo bem e pelas boas obras que eles realizavam. Por isso que eles desprezavam também outras pessoas. Lucas diz, em 18:9, ele diz assim, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam outros. Ou seja, os fariseus que, por se acharem muito bons, justos aos olhos de Deus, merecedores do favor e da graça de Deus, eles desprezavam os outros. E se nós trazermos para a nossa realidade, quando nós nos consideramos bons, quando nós nos consideramos justos, quando nós medimos a nossa vida e nos colocamos como a régua principal da nossa existência e não Cristo, quando nós nos comparamos com os outros é muito fácil, não é, meus irmãos? A gente sempre se considerar bons enquanto os outros não são tão bons assim. Então a gente acaba trazendo uma espécie de farisaísmo para a nossa religiosidade e desprezamos os outros assim também, nos achando melhores. Então os fariseus eram esses, pessoas que gostavam
de se considerarem muito piedosos, merecedores da graça, e ao mesmo tempo colocavam fardos pesadíssimos da lei nas costas das outras pessoas que nem eles mesmos conseguiam carregar. Mas, segundo o nosso texto aqui, nós temos um outro grupo de pessoas, que são quem? Os publicanos. Os publicanos, uma raça odiada pelos outros judeus. Uma raça, era uma categoria dentro ali de Israel que era odiada pelos seus próprios conterrâneos, pelos próprios judeus. Então, no primeiro século, meus irmãos, como nós sabemos, o Império Romano é que exercia governo e exercia domínio sobre toda a nação de Israel. E eles cobravam altas taxas de impostos de uma população, de uma nação que já era miserável, que já era muito pobre, que já era surrada. E para fazer a cobrança desses impostos, eles utilizavam dessa classe no meio de Israel, que eram os publicanos. Existiam publicanos romanos? Existiam. Mas eles faziam questão de pegar publicanos, homens do próprio povo judeu, e cobrar assim impostos dos seus irmãos judeus. Por isso que os publicanos eram tidos como traidores da pátria, como aqueles que serviam a uma nação que era inimiga à nossa. E sabe como é que era? Era assim: os publicanos, eles ficavam nas suas cabines de impostos, como a gente viu ali naquele pequeno filme, e Roma falava assim: olha, todos os que passarem por aqui, vamos, mais ou menos como os pedágios que a gente tem hoje. Olha, quando todos os que passarem por aqui, eles precisam pagar uma taxa de R$15. Só que é o seguinte, não importa quanto acima os publicanos cobrassem. Por quê? Porque Roma queria os R$15. Se os publicanos cobrassem 30, 40, 50, era esse restante do valor que ficavam com eles. E o que os publicanos faziam? Exatamente isso. Eles nunca tinham um lucro inferior, menor do que 100%. O lucro deles era muito pesado. Então não é à toa que judeus, publicanos, eram odiados pelos seus irmãos judeus. Não é verdade? Mas mais importante, irmãos, do que entender quem são os fariseus, quem é Lucas, quem são os publicanos, é nós encontrarmos Jesus ao longo dessas reflexões que teremos, e encontrar Jesus nos seus ensinos, encontrar Jesus no evangelho puro e simples que ele passa para nós através dos seus ensinos aqui. Jesus, esse homem nascido em uma família pobre, de uma mãe solteira, nascido de uma mulher que com certeza foi vergonha, né? Foi mal vista na sociedade daquela época, porque como pode? Maria, uma jovenzinha, devia ter ali dos seus 13 a 15, 16 anos, quem sabe, prometida para casar com José, e de repente ela fica grávida. Com certeza ela ficou mal vista diante da sociedade. Ele nasce nessa família, trabalha com o pai, carpinteiro, até os seus 30 anos de idade. Um homem que tem um ministério curto de apenas 3 anos. E já fazem mais de 2000 anos e ainda nós falamos, a sociedade fala. Homens ateus, incultos, céticos discutem sobre quem é esse homem, sobre os seus ensinos e sobre a sua identidade. Então, conforme o texto que a gente viu, Jesus estava andando por uma cidade chamada Cafarnaum. Depois de ter curado um paralítico, ele sai com seus discípulos andando como ele sempre fazia. E ele passa por um local onde tinha uma coletoria de impostos. E ali ele encontra esse publicano, cobrador de impostos, sentado na sua cabine de impostos, ou de pé, a gente não sabe, né? Sentado, né? Porque o que o texto diz? Levante-se e me siga, né? Então é bem provável que ele estava sentado. Então Jesus, diz o texto, chega para Levi ou para Mateus, como nós o conhecemos, e diz simplesmente isso: siga-me, siga-me, levante-se, venha, me siga. Algo simples. E o texto diz para a gente que esse cobrador de impostos, esse publicano, imediatamente deu um salto, levantou-se e passou a seguir Jesus. Deixou tudo para trás. Deixou, como a gente viu ali, deixou todo o dinheiro, deixou
a proteção que ele tinha do governo, deixou todo o seu conforto, deixou tudo aquilo que ele tinha conquistado, porque ele tinha a profissão mais rentável que um judeu poderia alcançar naquele tempo. Ele deixou tudo para trás e seguiu Jesus. E depois, como a gente vê, ele dá uma grande festa em honra a Jesus, e nessa festa em honra a Jesus, ele convida os seus colegas de profissão, ele convida os seus amigos, outros publicanos. Diz o texto que ali haviam também outras pessoas consideradas como pecadores pelos fariseus e pelos escribas, que se encontravam ali vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Só que os religiosos então começam a olhar para aquela cena, para aquilo que estava acontecendo. Jesus, os seus discípulos, na casa de um publicano, na casa de um traidor da pátria, na casa de um explorador da sua própria nação, de um ganancioso. Eles olham Jesus lá, os discípulos dele lá, e dizem: como pode esse homem ali, esse homem considerado um profeta no nosso meio, esse homem considerado um mestre, um rabi, com seus discípulos ali assentado com pecadores, festejando com publicanos e pecadores? Até parece que esse tal de Jesus e os seus discípulos nunca leram o Salmo de número 1. O que diz o Salmo de número 1? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho de pecadores. Parece que Jesus nunca leu o Salmo de número 1. Mas aí a gente vê que Jesus dá essa famosa resposta: olha, os sãos, esses que estão bons, não. Eles não precisam de médico. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O que esse texto nos ensina, meus irmãos? Muitas coisas, né? Como que esse texto nos ajuda, corrobora para a intenção que nós temos ao longo dessas reflexões nos domingos, encontrar nesses encontros motivos que transformam pecadores em pecadores arrependidos, e pecadores que olhavam apenas para si mesmos, que passam a olhar para outros, pecadores que viviam para si mesmos com o seu nariz e o seu umbigo diante dos seus olhos, e passam agora a olhar para esse Cristo, seguir os passos desse Cristo, a verdade desse Cristo, e largam tudo e deixam para trás. Então, um primeiro ponto que nós temos aqui é que Jesus transforma autoritários em seguidores. Jesus transforma autoritários em seguidores. Por que autoritário? Quem era um publicano? Alguém já foi numa alfândega? Alguém já passou numa alfândega? Eu já passei, né? Eu morava em Cascavel, então eu já passei lá no Paraguai. Como que é numa alfândega? O que eles fazem com você? Eles fazem o que eles quiserem, né? Passou ali, eles vão revistar tudo, né? Tudo o que eles quiserem. Ou seja, eles estão exercendo autoridade ou um autoritarismo naquele momento que lhe é dado pelo Estado a eles. E os publicanos, Levi, Mateus, ele tinha essa autoridade que lhe era dado pelo governo também. Ou seja, ele exercia o autoritarismo, ele parava quem ele quisesse, ele cobrava dessa pessoa o quanto ele quisesse, a hora que ele quisesse, no lugar que ele quisesse. Ou seja, ele era senhor de si, mandado pelo Estado, senhor da sua cabine de impostos, senhor daqueles que passavam por ali. Mas olha só, quando Jesus aparece para esse publicano, ele diz apenas uma palavra: siga-me. Siga-me. Aquele que tem toda a autoridade olha para Mateus e diz: siga-me. Lembra quando Jesus olhou nos seus olhos e disse isso? Siga-me. É a graça que nos arrebata de uma forma que tira todas as nossas defesas, toda a nossa resistência, que abaixa todos os nossos escudos e nos arrebata para Jesus, e nos arrasta para Jesus. Então a gente vê que Levi levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então, olha, percebam, irmãos, o que acontece. Um homem autoritário, que teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus.
Então Jesus transforma autoritários que pensam que são senhores de tudo, da sua própria vida, que podem exercer domínio e controle sobre a vida de outras pessoas também, que são exploradores. Jesus transforma esse tipo de homens, de mulheres, em seus seguidores. Aquela pessoa que muitas vezes explorava, extorquia, enganava, que cobrava além do devido, agora ele entende que não é mais ele quem tem a autoridade. Não é ele mais quem tem autoridade sobre si, sobre os outros, sobre os seus próprios caminhos, sobre as suas próprias escolhas, sobre as suas próprias preferências. E agora, alguém que tinha toda a autoridade, após esse encontro, passa a ser um seguidor de Jesus. Agora ele encontrou aquele que possui toda a autoridade. A autoridade de Jesus não foi dada por ninguém a ele. Jesus é aquele que sempre teve autoridade, do início ao fim, de eternidade a eternidade. Jesus é esse, meus irmãos, que com toda a autoridade simplesmente diz. Lembra quando nós olhamos lá para Gênesis no capítulo 1 e a gente vê, e Deus disse: haja os animais que voam, haja luz, haja divisão entre os céus, haja os luminares, haja, simplesmente o haja. Lembra a palavra de Deus que aparece para Abraão quando ele está lá no meio dos seus familiares, adorando deuses falsos, e Deus diz: Abraão, sai da tua terra. Essa palavra, com o mesmo poder, com a mesma intensidade, essa palavra com a mesma autoridade, olha para os olhos de Mateus e diz: siga-me. E diante da palavra de Cristo, que resistência pode haver, irmãos? Diante da palavra de Cristo, verdade e realidade se confundem. Diante da palavra de Cristo, verdade e realidade se tornam uma coisa só. Quando Ele fala, simplesmente acontece, e é isso que aconteceu. E quando as pessoas têm um encontro real com esse Jesus, elas entendem que elas não são mais donas da sua própria vida. Que elas entendem que elas não são mais donas dos seus próprios desejos, sentimentos, das suas próprias preferências, não são mais donas do seu próprio caminho, mas encontram em Jesus o Senhor que se deve seguir. Amém? O Senhor que tem toda a autoridade e que nos chamou, a quem nós temos que deixar tudo e seguir. Segundo ponto, Jesus transforma gananciosos em generosos. Transforma gananciosos em generosos. O texto diz que Levi deixou tudo e o seguiu. Nós encontramos pessoas também que deixaram tudo e seguiram Jesus. Pedro, Tiago, João, André, Felipe. O que eles eram? Pescadores. Deixaram seus barcos, deixaram suas redes para trás e foram seguir Jesus. Mas em comparação com Levi, a decisão de Levi tem um peso a mais, tem uma importância a mais. Por quê? Porque caso não desse certo com os pescadores em seguir a Jesus, eles podiam voltar para a sua antiga profissão. Se não desse certo o negócio com Jesus, a tarefa que eles queriam conquistar com Jesus, eles podiam voltar para o mar da Galileia, para os seus barcos, para as suas redes e pescar os peixes de sempre. E não foi isso que eles fizeram? Quando Jesus morreu, não é isso que eles fizeram? Jesus não teve que resgatar esses homens lá na pescaria, de novo eles voltaram. Mas para Levi, meus irmãos, não era assim. Era como se ele tivesse um emprego concursado. E para deixar esse emprego, ele precisava pedir exoneração. Ele não teria mais volta. Levi estava abandonando uma das profissões mais lucrativas da época. Mas, tá bom. Mas aonde que a gente percebe que ele exerceu generosidade? Em um fato, no fato de que ele ofereceu um grande banquete para Jesus na sua casa, não só para Jesus,
Um banquete para os seus colegas publicanos e também para outras pessoas. E um grande banquete, e essas pessoas estavam ali comendo na sua casa. Meus irmãos, publicanos eram pessoas avarentas, gananciosas, egoístas, orgulhosos. Por isso, eram pessoas que geralmente viviam sozinhas. Eram pessoas que não se encaixavam com os judeus, jamais, né? Porque eram tidos como traidores da pátria, mas também não se encaixavam dentro de relacionamento com romanos, a não ser com os guardas, como a gente viu que ficava ali guardando, protegendo o lugar onde ele cobrava o imposto e também protegendo o próprio publicano. A gente vê que é interessante no The Chosen, né? Claro que a gente não encontra isso nas escrituras, mas a gente vê que a família de Mateus nunca mais o recebeu depois que ele se tornou um publicano, né? Mas então, uma pessoa assim, quando é transformado por Jesus, aquele que tinha tudo para si, que controlava tudo pensando somente naquilo que ele poderia usufruir com toda a rentabilidade do dinheiro que ele ganhava ali na coletoria de impostos, o que ele ia fazer para si, para sua casa, né? Eu acho interessante lá no The Chosen, alguém viu, assistiu, né? Quando eles vão na casa de Mateus, eles abrem o guarda-roupa, não sei se é bem assim, mas tem um monte lá de sandálias, né? Um monte de sandálias de Levi, uma igualzinha à outra, claro, né? É só o que tinha na época, né? Mas é interessante porque era exatamente assim que os publicanos viviam. Eles viviam para si, para a sua comodidade, para o seu conforto, gastavam apenas com si mesmos. Mas uma pessoa assim, quando é transformada por Jesus, ela não gasta mais só consigo mesmo. Por quê? Porque ela entende, meus irmãos, que o reino de Deus, ele se concretiza a partir da sua vida naquilo que ela faz pelo outro, se relacionando com o outro, ajudando o outro em suas necessidades e, claro, gastando financeiramente, se preciso for, pelo outro. Então, um ganancioso, depois do encontro com Cristo, deve se tornar generoso. Deve se tornar alguém generoso ao ponto de usar aquilo que Deus tem dado para ajudar outras pessoas, para fazer bem ao próximo. Mas a gente está vendo aqui que Levi deu uma festa, e talvez você esteja se perguntando, tá, mas que bem que Levi fez, dando uma festa em honra a Jesus e dando uma festa para todos os seus amigos. Irmãos, a gente sabe que da festa tem os seus riscos, né? Uma que a gente gasta bastante dinheiro, com comida, com bebida, né? Imagina aquelas crianças correndo dentro de casa e o dono, a dona da casa, não mexe nisso, não mexe naquilo, isso vai quebrar, menino, isso vai quebrar, menina, meu Deus. Então, além do gasto com comida e bebida, tem os gastos com aquilo que pode sair quebrado, né? Depois de uma festa também. E a gente vê que Levi, ele dá essa festa depois da sua conversão. E para quem que ele dá essa festa? Para pessoas que não criam em Jesus. Por isso, como é importante nós mantermos relacionamentos, mesmo após a nossa conversão, com pessoas que não creem em Jesus. E a gente oferecer banquetes para essas pessoas, convidá-las até a nossa casa, para que elas tenham a oportunidade de conhecer o Cristo que transformou a minha e a sua vida. Talvez você, eu não sei, tenha essas amizades, e talvez você seja a única amizade de alguém que não conhece a Cristo, que foi transformado por esse Cristo. Então você tem essa grande oportunidade de, assim como Levi, dar um banquete. E não tem problema, talvez você diz, mas eu não sei falar de Jesus, pastor, eu sou muito tímido, eu sou envergonhado, o máximo que eu faço é cozinhar. Não tem problema. Cozinhe, faça o melhor que você puder, chama esses que não creem em Jesus e chama pessoas que sabem falar de Jesus para aqueles que são seus amigos e que não conhecem a esse Cristo. Faça como Levi, deixe Deus te usar para levar pessoas a conhecerem Jesus. Ele deixou tudo, deu um grande banquete onde tinha muita gente, né? Porque Jesus transforma gananciosos em generosos. Jesus transforma pessoas que antes exploravam outras pessoas em generosos. Olha só, meus irmãos. Quem aqui falava mal de crente?
Quem aqui falava mal de igreja? Como pode esses loucos dar dinheiro para o pastor? E o que Deus faz com a gente? Deus faz com que a gente olhe para o nosso dinheiro, olhe para os nossos bens materiais, olhe para aquilo que nós somos, olhe para o nosso tempo, e a gente ofereça a si mesmo em prol do outro, ofereça os nossos bens materiais em prol do outro, ofereça o nosso dinheiro em prol do reino, em prol do outro, ofereça o nosso tempo para o benefício do reino de Deus e para a glória de Deus. Então, Jesus transforma gananciosos em generosos. Terceiro, Jesus transforma pessoas exigentes em pessoas gratas. Quem era o publicano? Já quer pregar, já. Levi, como todo publicano, como eu disse, era alguém que podia exigir o que ele quisesse, com a pessoa que ele quisesse, quando ele quisesse, no lugar que ele quisesse. Eles exigiam porque a autoridade era dada a eles. Mas depois que ele encontra com Jesus, agora ele não se torna mais uma pessoa exigente, mas agora ele se torna uma pessoa grata. Porque ele não oferece mais um banquete para si mesmo, mas agora ele oferece um banquete em honra a Jesus. Ele oferece um banquete em gratidão pela salvação, para que outros possam conhecer esse Jesus que transformou sua vida. Eu vi algo esses dias atrás e me chamou muita atenção. Eu não estou dizendo que a gente precisa fazer isso, mas me chamou a atenção e eu falei, que legal, que show. Uma família cristã que, ao invés de que fez uma festa de aniversário para o seu filhinho, não lembro se era 1 ou 2 anos, e que, ao invés de pedir presentes para os convidados, pediu valor financeiro, porque aquele valor financeiro que eles arrecadariam na festa seria a primeira oferta missionária que o filho deles daria. Interessante, né? Muito legal. Porque nós sabemos exigir, nós temos as nossas preferências, mas Jesus nos transforma da exigência para a gratidão. Porque, meus irmãos, depois que nós reconhecemos uma salvação que é dada de graça, sem merecimento algum nosso, o que mais nós queremos exigir desse Deus, desse Cristo? Então não é possível alguém que foi transformado pelo evangelho verdadeiro da graça, que não seja uma pessoa grata, justamente por esse entendimento que nós recebemos aquilo que não merecíamos. Que graça é presente e merecido, salvação é dom de Deus sobre as nossas vidas, que nós jamais mereceríamos e jamais conquistaríamos por nós mesmos. Então Levi foi transformado pela graça, Levi está vivendo pela graça e honrando aquele que transformou a sua própria vida, através da gratidão. Quarto ponto, Jesus transforma pessoas isoladas em pessoas relacionais. Além daquele ponto que eu disse antes, que ele não conseguiria se relacionar com os judeus porque ele era um traidor, ele não conseguiria se relacionar com os romanos porque os romanos nunca iriam se relacionar intimamente, amigavelmente com um judeu. Além disso tudo, os publicanos eram conhecidos por amarem somente as pessoas que amavam a eles mesmos. Lembra aquela passagem de Jesus que ele fala assim, o que vocês fazem demais se vocês cumprimentar somente aqueles que amam vocês? Os publicanos também não fazem o mesmo? Ou seja, Jesus deixa, né? Ele dá a deixa. Ele fala, olha, até os publicanos são capazes de amar aqueles que amam a eles. Então eles amavam somente aqueles que amavam a eles. Eram pessoas isoladas nelas mesmas, fechadas no grupinho delas. Mas agora a gente vê aqui que Levi foi transformado por Jesus. Ele tem a sua casa, o seu conforto, mas ele não quer mais se isolar no conforto da sua casa.
Ele tinha sua coletoria de impostos com um soldado romano do lado, todo equipado para protegê-lo. Mas ele não quer mais se isolar na coletoria de impostos, mesmo com toda a proteção que ele tinha do Império Romano. Agora, esse homem, ele quer se relacionar com pessoas. Por quê? Porque ele sabe que existem outras pessoas que precisam de Jesus. E o texto diz para a gente que tinham muitas pessoas comendo com ele em sua casa. E meus irmãos, se tem algo que Jesus fez constantemente durante os 3 anos de ministério, foi o quê? Foi? Comer, né? Ele aproveitou as amizades, aproveitou por onde ele passava, né? Ele fez muitas refeições com as pessoas. E a gente fala, né, que crente gosta de comer. E é verdade. Porque a refeição, o se assentar ao redor de uma mesa, faz totalmente parte do cristianismo. Isso é chamar pessoas para partilhar, para participar de uma refeição, de uma comunhão íntima com você. E é muito bom quando a gente chama pessoas para vir à igreja, e elas vêm à igreja. A gente se anima, a gente fala, glória a Deus, que bom que essa pessoa veio à igreja. Mas, meus irmãos, também é muito bom quando a gente convida pessoas para irem à nossa casa, se assentarem com a gente ao redor da nossa mesa, comerem da nossa comida, beberem da nossa bebida, desfrutarem do conforto que a gente pode dar, verem nesse tratamento um carinho que a gente pode oferecer pessoalmente, mas principalmente porque lá na tua casa, essa pessoa que não conhece o Cristo que te transformou, ela vai ver realmente a nova pessoa que você é, porque um dia você ouviu desse Jesus, siga-me. Ela vai poder, na sua casa, observar a tua transformação. Porque aqui na igreja, irmãos, vamos falar sério, aqui na igreja é fácil a gente ser super religioso, não é? Eu sempre falo, vocês querem uma capa melhor do que essa aqui? Alguém atrás de um púlpito pregando a palavra de Deus? Qual é a primeira opinião que você tem acerca de uma pessoa assim? É santo, não é? Não peca. Já está sentado à direita de Deus Pai lá junto com Cristo, mais ou menos assim, né? Mas é porque na igreja, meus irmãos, é fácil a gente ser quem nós não somos de fato. Na igreja é fácil a gente levantar a mão no louvor. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, que você não deve fazer isso. Na igreja é muito fácil a gente chorar, se emocionar diante de uma verdade que é exposta diante dos nossos olhos. Mas e na nossa casa? Como nós somos de fato? Lá, quando você está com a sua esposa, como você é de fato? Quando você está com o seu marido, como você é de fato? No tratamento com os seus filhos, como isso se dá de fato? Lá, quanto mais as pessoas conviverem com você. É verdade, às vezes em um jantar não dá para ver tudo isso, né? Não dá, porque a gente tenta deixar o mais organizadinho possível, né? As pessoas chegam na nossa casa, parece que nem tem 3 crianças lá, né? Parece que nem tem 4, 5 crianças lá, né? Porque a gente deixa tudo arrumadinho, né? Mas conforme as pessoas vão sentindo intimidade e a gente vai se aproximando das pessoas, de um jantar, a um almoço, a um lanche, a convivência, as pessoas vão se aproximando cada vez mais e a gente vai deixando a bagunça e a gente vai deixando a sujeira. Só que a gente vai deixando as pessoas verem quem nós realmente somos. É lá, na nossa casa, onde nós sabemos quem somos, a nossa esposa sabe quem nós somos, os nossos filhos sabem quem somos, e os nossos amigos vão passar cada vez mais saber quem nós somos. Que grande oportunidade de nas nossas casas oferecermos banquetes e falar, venham, vejam o Cristo que me transformou. Venham, vejam o Cristo que disse, levanta-se, siga-me porque eu vou transformar a sua vida a partir daqui. Que baita oportunidade você dá do seu conforto, da sua comida, da sua bebida, do seu carinho para pessoas que não conhecem a esse Cristo ver a transformação na sua vida. Amém? O que não podemos fazer, irmãos, é guardar esse Jesus que transformou a nossa vida só para a gente. Porque aqueles que são verdadeiramente transformados por esse Jesus
levam esse Jesus para outros que precisam ser transformados. Quinto ponto, Jesus transforma pecadores em pecadores arrependidos e perdoados. Como é o caso de Levi, como é o meu caso, o seu caso, como é o caso de tantas outras pessoas. Muitas pessoas têm essa visão que eu disse há pouco. Não, é crente, vai na igreja, tá todo domingo no culto, não pode pecar, né? Não pode pecar. Sabe quando pessoas entram numa igreja e pessoas pecam contra ela, e ela tem aquela perplexidade de olhar para isso e falar: meu Deus, como pode? Fulano, crente, vai à igreja todo domingo e ele fez isso, né? Principalmente se for contra a gente. Mas irmãos, é assim. A gente poderia levantar muitos pontos aqui hoje, dizendo assim: não vale ser frequentador de igreja, por isso. Ô pastor, que é isso? Mas é isso, irmãos. Tem muitas coisas que dizem para nós que não vale a pena fazer parte de igreja. Mas tem uma maior do que todas essas que dizem que vale, que diz que vale. Que Cristo amou e deu sua vida pela igreja. E lá Ele nos comprou. Então é assim. O cristão não é alguém que não peca. O cristão é alguém que peca, mas que se arrepende e encontra perdão e purificação dos seus pecados no sangue precioso de Cristo Jesus. E a grande diferença entre o cristão e o não cristão não é que um peca e que o outro não peca. É que um se arrepende e o outro não. É que um encontra perdão e o outro não. Então, se você se diz cristão e tem grande dificuldade de olhar para si e se ver como um pecador, se você se diz cristão e tem grande dificuldade de olhar para si e reconhecer os seus pecados, se arrepender deles verdadeiramente, é preciso repensar, é preciso ver que tipo de evangelho que você creu. Por exemplo, quando alguém vai falar com você sobre os seus pecados, como é a sua reação? Meu irmão, minha irmã, senta aqui, vamos conversar. Eu sei disso, eu vi isso, eu acho que a sua conduta não se enquadra com as Escrituras, a forma que você está vivendo agora não tem a ver com aquilo que Cristo nos ensinou. Estou vendo isso e aquilo no seu casamento. Como é a nossa reação, meus irmãos? Será que às vezes a gente levanta escudos e ainda puxa uma metralhadora, né? Porque a gente se defende já atacando, né? E a gente não aceita receber o que de fato acontece. Que eu sou um pecador, que eu tenho os meus pecados e eu preciso me arrepender. O cristianismo, meus irmãos, é essencialmente o reconhecimento de que nós somos pecadores, incapazes de salvar a nós mesmos, mas graças a Deus que nos deu Cristo. Na nossa incapacidade, na nossa fraqueza, nos nossos pecados, Deus Pai nos deu seu Filho unigênito para viver a vida que nós jamais poderíamos viver, para que Ele alcançasse a perfeição que nós jamais alcançaríamos, para que Ele nos desse a justiça que por nós mesmos jamais alcançaríamos, para que nós recebêssemos o perdão que nós jamais conseguiríamos comprar, nem que fosse com todas as joias, ouros, pedras preciosas, com todo o dinheiro, com todos os bens materiais que nós poderíamos adquirir, com as nossas mais boas e melhores obras. Chegar para esse Deus e falar: Senhor, está aqui, fiz tudo isso e tenho tudo isso, me dê a salvação. Ele vai olhar para você e vai falar: de nada vale, eu quero Cristo na sua vida. Nós somos pecadores, irmãos, incapazes de conquistar qualquer coisa. O mérito é todo de Cristo Jesus. Como diz Isaías, né? Que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Os fariseus estavam ali, a gente não pode esquecer deles, né? Os fariseus estavam ali, olhando para toda aquela cena e reclamando.
Por que Jesus e seus discípulos estão comendo com publicanos e pecadores? E a gente vê que Jesus ouve esse burburinho ali entre eles, e ele diz: o médico não precisa ir atrás de pessoas sãs. Eles precisam ir atrás dos doentes. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, mas sim pecadores. E o que a Bíblia diz em Romanos 3? Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Não há um sequer que busque a Deus. Quem somos nós, irmãos? O que Jesus está dizendo é que tem algumas pessoas, como os fariseus, que se iludem, achando que são justas. Como os fariseus. Mas essa é a minha tendência. Essa é a sua tendência. Esse texto mostra para a gente, meus irmãos, que nós somos um pouco fariseu e um pouco publicano. Nós temos religiosidade dentro de nós e nós temos imoralidade dentro de nós. Nós temos justiça própria dentro de nós, ao mesmo tempo que nós temos ganância dentro de nós. Nós somos um pouco de cada coisa. Nós temos uma tendência natural de nos considerarmos melhores do que outras pessoas em determinadas coisas e de diversas maneiras. Por exemplo, eu. No seminário, quando eu cursei teologia, eu amava as aulas de teologia sistemática. Era um deleite para mim. E eu gostava sempre de me antecipar à aula. Eu lia tudo aquilo que o professor disse que seria dado. Então era muito bom, porque conforme ele ia dando, a gente ia conversando, a gente ia discutindo, e a sala toda ali, percebendo aquela discussão, né? Dos intelectuais. Né? E sempre quando tinha algum ponto para quem ele precisava perguntar algo, ou se ninguém respondia, quando ele perguntava, ele falava: Gabriel, fala aí. Meu ego, eu sou o inteligentão da classe. O que eu fazia? Eu sou melhor que os demais. Pelo menos em teologia sistemática. Pelo menos em teologia sistemática eu sou melhor que os demais. E eu me achava o cara. Eu me colocava como régua, me considerando melhor do que os outros. Mas, irmãos, a Bíblia fala que esse vírus está dentro de cada um de nós. Todos nós, de alguma maneira ou de outra, olhamos para as outras pessoas que estão ao nosso redor e nós nos consideramos melhor do que elas. Seja por aquilo que a gente tem e elas não têm. Seja por aquilo que a gente faz e elas não fazem. Seja por aquilo que a gente não faz e que elas fazem, sabendo que não deveriam fazer. Por muitas coisas, nós nos consideramos melhores do que os outros. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? Eu não vim chamar pessoas que pensam que não precisa de mim. Eu vim chamar pessoas que reconhecem que sem mim nada podem fazer. Eu vim chamar pessoas que reconhecem que sem mim elas estão perdidas nos seus próprios pecados e por isso condenadas. Mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E isso aqui, meus irmãos, é uma boa notícia. Por quê? Porque nós nos enquadramos nesse quadro. Porque nós estamos dentro desse pacote de pecadores. E Jesus está falando da gente, pecadores, que sabemos que somos pecadores, e sabemos que temos do que nos arrepender, e sabemos que temos que clamar por perdão, por graça e por misericórdia. Pior é aqueles que pecam e que não sabem que são pecadores. Pior é aqueles que dizem: eu não tenho do que me arrepender. Pelo contrário, eu me arrependo de não ter feito mais coisas na vida. Talvez você já ouviu pessoas falarem assim. Talvez você já falou assim. Irmãos, caminhando para a conclusão. Então a gente precisa olhar para tudo isso aqui e nos perguntar: eu tenho reconhecido a minha necessidade de Jesus, ou por algum motivo eu tenho achado que eu consigo sozinho? Será que ao longo dessa minha jornada cristã, em algum momento dos meus 5, 10, 15, 20, 30 anos de conversão, será que em algum momento
Eu não passei a pensar que se eu lutar eu consigo, que se eu me fortalecer eu consigo, que se eu perseverar eu consigo, que se eu adquirir mais conhecimento eu consigo, porque afinal de contas eu sou crente, eu dou grana na igreja, eu sou um bom cidadão, nunca traí a minha esposa, sou um bom pai, sou uma boa mãe, sou bom em qualquer outra coisa. E a gente olha para tudo isso que cria uma embalagem de presente tão bonitinha e envolve a nossa vida. E a gente só quer chegar lá e falar: ó Deus, está aqui, né? Ou será que nós já caímos na real e confessamos: eu sou sim, Senhor, um grande pecador. Eu preciso de Jesus para me transformar. Meu irmão, minha irmã, será que você está tentando com as suas próprias forças? Ou você já desistiu de lutar? Porque sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu não vim chamar aqueles que ainda estão lutando. Porque não adianta você lutar. Você nunca vai conseguir. Eu vim chamar aqueles que já desistiram de lutar. Eu vim chamar aqueles que sabem que são pecadores. Aqueles que sabem que precisam de perdão. Aqueles que sabem que são fracos, que são limitados. Aqueles que sabem que por si mesmos eles nunca conquistarão a salvação. Aqueles que sabem que por si mesmos eles nunca serão transformados, senão por uma salvação exterior a si mesmo, senão por uma transformação de alguém que vem habitar no seu coração e a partir disso serem transformados. Meus irmãos, nós somos pessoas famintas. Eu gosto muito de uma ilustração de Spurgeon, que ele diz que nós somos como mendigos, mostrando a outros mendigos aonde nós encontramos pão. Quem é o pão da vida? É Cristo. Você precisa de transformação, então para de olhar para si. Olhe para Cristo. Somente Ele pode transformar a sua vida. Mas talvez você já é crente velho, né? Talvez você já é crente aí ao longo dos anos e você já sabe de tudo isso. Ah, pastor, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu preciso me arrepender, eu sei que eu preciso de transformação. Mas mesmo sabendo de tudo isso, talvez você tenha vivido assim, olhando para os seus pecados e considerando eles mais aceitáveis diante de Deus do que aqueles que os outros cometem. Se comparando sempre diante de um pecado seu com os outros. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem vivido assim, hoje é dia de parar de olhar para os outros. Hoje é dia de parar de olhar para si mesmo. Hoje é dia de parar de se considerar melhor do que os outros, de se usar como régua diante das situações e olhar para Jesus. Porque Jesus é o padrão? Mas muito mais, é porque Jesus é a perfeição. Ele é a perfeição. E sabe essa perfeição que Jesus é? É essa perfeição que nos é exigida. Sede santos como eu sou santo. Aqueles que caírem em um ponto dessa lei são considerados condenados. E quando a gente peca em um, a gente peca nos 10. Cristo é a perfeição da qual nós necessitamos. Então não pense nos pecados dos outros com a intenção de se medir com eles. Pense no Cristo que é a perfeição e que com Ele você nunca poderá se medir, porque isso é o que é pedido de você. Meus irmãos, Jesus transforma pecadores em pecadores arrependidos e perdoados. Você está arrependido? Melhor, você tem se arrependido dia a dia? E não estou falando de remorso não, tá? Porque remorso a gente chora, a gente se entristece, a gente fica deprimido.
Mas sabe por quê? Porque o remorso, ele faz reconhecer que aquilo que nós erramos prejudicou a mim. Prejudicou simplesmente a mim. O arrependimento traz transformação porque ele é muito diferente se comparado com o remorso. O arrependimento faz eu olhar para mim e ver um pecado que eu cometi não contra mim, mas contra um Deus que é totalmente santo e que cobra da gente essa perfeição. Então você tem se arrependido todos os dias pelos seus pecados? Ou você tem se defendido e atacado quando alguém quer falar dos seus próprios pecados? C.S. Lewis, meus irmãos, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, recomendadíssimo para a leitura, ele diz algo interessantíssimo. Ele diz assim: o cristianismo chama as pessoas a se arrependerem e promete perdão. Assim, olha só, preste atenção. O cristianismo não tem nada a oferecer a pessoas que não reconhecem ter feito nada do que precisam se arrepender e que não sintam que precisam ser perdoadas. O cristianismo não serve para pessoas que acham que não precisam se arrepender. O cristianismo não serve para pessoas que se acham que não precisam de perdão. Como eu disse antes, é muito comum pessoas, ao serem perguntadas... Alguém já assistiu aquele De Frente com o Gabi, que nem passa mais, né? Você se arrepende de alguma coisa? Não, capaz. Não me arrependo de nada. Pelo contrário, eu me arrependo daquilo que não fiz. Meus queridos irmãos, o cristianismo é para pessoas que se arrependem e que sabem que têm do que se arrepender. Para pessoas que sabem que precisam ser perdoadas. Lembrem-se, é para isso que Jesus veio. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio chamar não justos, mas injustos, pecadores, ao arrependimento e à busca do perdão. O cristianismo, meus irmãos, não é para a gente ter uma vida mais fácil. É para a gente ter a oportunidade de olhar para o nosso coração e ver as mazelas, ver os pecados, ver as nossas fraquezas, ver a nossa limitação. Mas ao mesmo tempo encontrar graça, mas ao mesmo tempo encontrar perdão, ao mesmo tempo encontrar um Cristo com as mãos estendidas, dizendo: venha, siga-me, eu fiz por você o que você jamais poderia fazer. Amém? Vamos orar? Você pode colocar de pé? E eu quero te convocar a olhar para si, a olhar para o seu cristianismo, a olhar para os seus pecados, independente se são pecadinhos, pecadões, são pecados que ofendem a esse Deus. E são pecados que mostram para mim e para você que nós precisamos de transformação. E esse Cristo, todos os dias, Ele está como naquela igreja, batendo a porta. E vamos nos lembrar, Ele não está batendo a porta de pessoas descrentes. Ele está batendo a porta de uma igreja de pessoas crentes que queriam viver a sua vida na autonomia das suas próprias escolhas, independente da verdade de Cristo. Por isso que Ele diz: eu estou à porta, vocês estão ceando, mas eu não estou no meio de vocês. Por isso, se vocês abrirem essa porta, então eu entrarei, estarei com vocês e cearei com vocês, e trarei transformação a vocês. Meus irmãos, nós precisamos ouvir essa voz todos os dias, nos chamando para segui-lo, para nos arrependermos, para nos transformar todos os dias, para que essa voz que disse: siga-me, seja ouvida por aqueles que não ouviram ainda, mas que através da sua vida eles têm essa oportunidade de ouvir. Senhor, sabemos que somos
bons religiosos, Deus, quando nós queremos ser. Sabemos que encenamos bons papéis quando nós queremos encenar. Colocamos boas máscaras, Deus, diante daquilo que nós queremos parecer ser. Senhor, mas diante de Ti, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, que é tudo sonda, que é tudo perscruta, que é tudo conhece, nós não temos o que esconder, Deus. Por isso, Deus, nós nos colocamos diante de Ti, não como aqueles santos, perfeitos, que não pecam, mas que sabem, que são fracos, que pecam todos os dias, que temos os nossos vícios, os nossos hábitos, Deus, que são contrários àquilo que o Senhor requer de nós. Por isso que estamos aqui hoje, ó Deus, com os nossos corações prostrados a Ti, em adoração a Ti, gratos porque o Senhor nos chama a isso. Mas, Senhor, tira a indiferença das nossas vidas, Deus. Tira-nos, ó Deus, dessa zona de conforto que talvez nós já estamos arrastando há tanto tempo, Senhor. E faça-nos ouvir mais uma vez essa voz que uma vez disse: siga-me. Para que a gente seja transformado, ó Pai, por causa desse encontro que um dia aconteceu na nossa vida. Para que nós possamos, ó Deus, andar amando a esse Cristo, desejando a esse Cristo, olhando para a Sua palavra e nos deleitando na Sua verdade, olhando para os caminhos de Cristo e rejeitando os nossos próprios, olhando para a vontade desse Cristo e rejeitando as nossas próprias vontades. Senhor, nos transforma, para que nós sejamos pecadores verdadeiramente arrependidos, carregados pelo arrependimento e não pelo remorso, buscando em Cristo o perdão e a transformação. Ó Deus, e nos livra de viver para nós mesmos, nos livra das máscaras e dos papéis que nós gostamos tanto de exercer, porque diante de Ti e debaixo do nosso teto, na nossa casa, ó Deus, nós sabemos que papel nenhum pode, ó Deus, existir. Então, Deus, venha de encontro a nós e nos transforma, Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar? Faça dessa canção também uma oração diante do Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes
palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Sim, Jesus, nós não temos outra opção a não ser nos derramar diante de Ti. Deus, que bem mais precioso nós temos nesse mundo a não ser a Ti. Ou como Pedro, nós poderíamos dizer tranquilamente, Deus, essa noite: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Se só Tu tens as palavras que nós necessitamos para sermos transformados à Sua imagem e Sua semelhança. Molda em nós, ó Deus, o Seu caráter. Por mais que doa, por mais que nos incomode, por mais que muitas vezes seja como um espinho a nos cutucar, mas molda em nós, Senhor, o Seu caráter, porque nós sabemos que é na Sua presença, na Sua semelhança, ó Deus, que nós nos completamos e que somos aquilo para o que fomos criados para ser. Muito obrigado, Deus, que o Senhor continue falando conosco no decorrer dessa semana. Deus, leva-nos com tranquilidade, com a Tua bênção, ó Deus, para os nossos lares, para mais uma semana, que o Senhor nos capacite a viver para a Tua glória. Obrigado, Deus, por cada irmão e irmã que o Senhor trouxe aqui essa noite. Obrigado, Senhor, por aqueles que nos visitam, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, protegendo, livrando eles de todo mal, dando a eles do Teu amor, do Teu zelo, ó Deus, e do Teu cuidado. Que essa paz de Cristo, que excede todo entendimento, nos acompanhe todos os dias, que o Teu amor precioso, que as doces consolações do Teu Espírito estejam sempre sobre as nossas vidas, ó Deus, trazendo a nós arrependimento e busca de perdão e transformação em Cristo Jesus. E nós como igreja dizemos amém e amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma excelente noite e uma excelente semana. Deus abençoe. Não saia sem dar um aperto de mão, um abraço, e terça-feira, 20 horas, estamos aqui, tá bom?